Galera, tudo leva a crer que o Gojo realmente vai voltar mais do que nunca agora, beleza? E não, eu juro que não é clickbait, eu sei que a gente pode estar acostumado, né? Nerd, clickbait, enfim, aliás, desculpa. Mas vamos lá, tem muita informação e muita coisa pra gente falar pra ficar perdendo tempo, porque isso aqui nem é uma teoria mais, tá? É praticamente uma confirmação já. Então vem comigo agora que esse vídeo aqui tá bem bacana e você vai ver como que a cena do Gojo morrendo te enganou direitinho e tudo que eu vou te mostrar agora leva a crer que ele tá voltando já. E se você realmente não acredita em mim e acha que é loucura, então fica até o final do vídeo que eu duvido que eu não vou te convencer disso, beleza? Então bora lá. Ano novo, vida nova, todo mundo só quer saber de novidade, certo? Então vem agora que eu vou te dar uma primeira boa notícia de 2024. A gente vai se encontrar ao vivo num espetáculo que é, bom, até agora nunca existiu, beleza? A gente vai juntar a equipe e os fãs do maior canal de cultura pop do mundo, enfim, num espetáculo de teatro, beleza? Você é o meu convidado pro Filho do Nerd Show. Enfim, vai ter muita comédia, muita interação e vai ter muita surpresa no show exclusivo ao vivo, beleza? Vai ser no Teatro Frei Caneca aos sábados e domingos de abril, que vai ser em São Paulo. E eu já tô aqui avisando com antecedência pra você não ter desculpa, tá? Mas de qualquer forma, já corre aqui no link da descrição pra já garantir o seu ingresso, porque você sabe como é. Teatro não é coração de mãe, tá? Então garante já o seu assento e bora pra esse evento inédito junto comigo. Eu tô muito animado pra te encontrar lá no Filho do Nerd Show, tá? E lembrando que no final eu vou estar lá pra trocar uma ideia com vocês. Beijão e te vejo lá. Fui! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. E galera, vamos lá. Esqueça tudo que você achava aí sobre a morte do Gojo, tá? Isso aqui vem pra mudar tudo e fazer a gente realmente considerar que provavelmente ele vai voltar. E com isso você deve estar pensando: não, Breno, para com isso, não me dê esperanças. Mas sim, galera, tá? Eu vou te dar esperança de verdade. Até porque eu também quero ter esperança. E se isso tudo aqui for pegadinha do autor e não acontecer depois, aí pelo menos eu não vou chorar sozinho, sabe? Eu vou realmente arrastar nessa comigo, nesse buraco aqui. Não, mentira, isso é uma coisa boa, tá bom? Bom, vamos lá. Porque primeiro de tudo, galera, eu preciso falar o contexto pra depois eu explicar pra vocês o porquê que isso parece mudar tudo a partir de agora. Vamos lá, seguinte, talvez não tenha sido o seu caso, mas muita gente achou a morte do Gojo muito anticlimática. E realmente essa morte ela apareceu um pouco do nada, tipo, vapo. Porque em um capítulo ele tinha levado a melhor e sido declarado vencedor, praticamente. E aí do nada, no capítulo seguinte, começa uma visão dele no céu. E ele aparece morto. Ainda mais um motivo, né, que foi o Sukuna ele de repente ter conseguido, né, aproveitar essa adaptação do Mahoraga, que já tinha morrido pra fazer um corte e cortou o espaço e, enfim, ignorou o infinito do Gojo. Ou seja, foi outra coisa assim que pareceu meio nada, né? Assim, meio nada a ver. E aí, sendo coerente ou não, pra muita gente foi muito anticlimático pra caraca essa morte. Só que aí que tá, galera. Essa luta foi feita de muita reviravolta e a gente já tinha ali uma noção de que o Sukuna ele não ia perder ali, porque ainda tinha muita coisa pra rolar no mangá. História, Jujutsu Kaisen. É só você parar pra pensar comigo. Imagina se o Naruto e o Jiraiya tivessem vencido o Pen. E aí? O que o coitado do Naruto ia fazer da vida? Entende? Tem que ter história. Vocês entendem como o Itadori ele precisa desse destaque? Ainda mais que ele é um protagonista meio apagado, sabe? Do próprio mangá. Só que nesse caso, galera, eu não acho que o autor vai ter o culhão aí, né, de matar o Gojo. Do mesmo jeito que o Kishimoto matou o Jiraiya, né? E eu vou te dizer o motivo agora. Pra começar, que depois desse final aí um pouco anticlimático do Gojo, eu falei que ele tava no céu, não falei? Então, não é exatamente o céu. Porque eu acho que o autor ele fez uma brincadeirinha com isso, colocando aquela visão em um aeroporto com todos os que já tinham morrido. Como se o Gojo tivesse indo pro céu, sabe? Parece até uma brincadeirinha de mau gosto, né? Com quem tava morrendo, vocês não acham? Pois é, e com isso, galera, a gente vê o Gojo dizendo que queria que aquilo não fosse uma alucinação. Que se ele estivesse realmente com os amigos que já morreram, que isso fosse verdade mesmo. Só que aí que tá, galera. Uma coisa que sempre me colocou uma pulga atrás da orelha foi essa fala dele ter aberto margem pra talvez ser só uma alucinação e não que ele tava no pós-vida mesmo. Ainda mais porque a gente viu o Geto lá muito tranquilão, muito de boa, sabe? E a gente sabe que o tranquilão era a última coisa que ele tava antes de morrer. Então eu não sei se os psicólogos, né, daquele aeroporto eram muito bons ou se na verdade não era o Geto de verdade ali. não sei. Pois é, galera, sim, né? Mas em Jujutsu, o corpo e a alma estão muito conectados. E eu sei que pode parecer óbvio, mas às vezes, nos animes,
tem essa coisa da alma ser bem, uma coisa assim bem diferente, sabe? Dela meio que poder sair do corpo e tal. Mas em Jujutsu, não. Um exemplo pra isso, galera, é que a habilidade do Mahito fazia ele mudar a forma da alma do cara e o corpo também era obrigado a acompanhar isso. Mas acabava destruindo o corpo da pessoa no processo. Tanto que ele se transformava em coelho, ele criava asas e tudo mais, porque ele mudava o formato da própria alma. Só que no caso dele, o corpo acompanhava, né? O corpo dele conseguia acompanhar. Outro exemplo disso, galera, é quando o Kenjaku sela o Gojo, o Geto ele consegue mexer o corpo por um segundo e tenta se enforcar. Ou seja, ali, por um segundo, o Geto ele assumiu o controle do corpo e foi contra o Kenjaku. Porque enquanto o Kenjaku ele estiver usando o corpo dele, a alma do Geto ainda vai estar lá. E por isso também que o Sukuna ele acha que ele pode ter mudado a própria personalidade, já que ele passou muito tempo no corpo do Itadori, enfim, e por aí vai. Ou seja, galera, eu acho que a tristeza e a decepção do Gojo nesse final, na verdade vai ser por ele ter visto as pessoas que ele mais ama e mais sente saudade, mas, sabe, no final de tudo ele tendo certeza de que aquilo era só um sonho. Por mais que ele sinta saudade, ele nunca mais vai ver nenhum deles e eles não tão felizes e bem, é porque todo mundo já morreu. Até aí, beleza, vocês entenderam, né? Mas, por mais que tudo isso faça sentido, ainda não é nenhuma informação nova. Isso todo mundo aqui já sabia. E por isso, galera, bora agora pro que realmente vai te dar ainda mais esperança, beleza? Pra começar, é que no último capítulo a gente viu que antes do Sukuna conseguir dar um fim no Higuruma, o Ui, ele aparece com um pano e o Sukuna acredita, galera, que o Ui tem um poder de teletransporte. Por isso que a gente não viu mais o corpo ali do Gojo e ele não foi destruído no fogo cruzado. Porque o moleque, ele já sumiu com ele faz estalos, no caso, faz tempo. Aí o Ui deixou o corpo com o Shoko e ela tá tentando curar ele enquanto isso. O problema, galera, é que a energia amaldiçoada reversa só cura metade do que realmente pode curar, né, quando é na própria pessoa. Ou seja, se já seria treta ali pro Gojo conseguir se curar sozinho, a Shoko só vai conseguir metade disso. Mas beleza, a gente não é bobo, né, galera? Vamos falar a verdade. Bom, talvez às vezes, mas nesse caso é muito suspeito ver o vilão ele subestimando o poder da Shoko, ainda mais falando do Gojo também. Então pode muito bem, galera, ser tipo um tipo de pista pra quando o Gojo ele voltar, não parecer que foi um do nada, sabe? Porque o ator ele já tinha indicado que isso podia acontecer. E o mesmo pode acontecer com a Nobara, né, também. Já que quando ela foi levada, ela não tinha morrido ainda. Ou seja, isso já foi meio broxante, né? Ter feito a gente acreditar que o Gojo tinha ganhado depois de matar ele do nada. Imagina uma pista de que ele vai voltar e depois, né, isso ter sido só conversa. Pô, aí não dá, né, galera? Aí é pedrada na casa desse maluco aí, na casa do autor. Não termina por aqui, tá? Recentemente, galera, saiu uma foto oficial do próprio Gege Akutami, né, ou Gege Akutami, o autor de Jujutsu Kaisen. E nessa foto ele tava ali, né, na mesa, ele trabalhando de boas, né, como se fosse nada tivesse acontecendo. Só que tem um detalhe, galera. Um detalhe que chamou muita atenção aí da galera, de todo mundo. Porque no monitor que tava borrado ali, obviamente ele teve que borrar, né, pra não dar nenhum spoiler do mangá, o pessoal percebeu que era o Gojo que estava desenhado ali. Agora, né, pode ser muita maluquice, mas eu acho que esse safado ele sabia que todo mundo ele ia perceber e ele borrou a tela de propósito. Mas os fãs eles conseguiram editar ali a imagem e depois de escurecer, botar ali os highlights, the crazy, Photoshop, tudo ali perfeitinho, né, conseguiram ver uma silhueta que parece muito a do Gojo. Aí, é claro, isso pode ser só um flashback, né? Pode ser só uma foto antiga ou pode ser talvez uma pegadinha e por isso eu não vou cravar nada aqui, tá? Mas, galera, vamos lá. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês, não parece coincidência demais? Sabe, ele lançar aquela foto e ter... Quando eu olhei aquela foto, eu falei, pô, não tem nada demais, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu olhei a silhueta de novo, aí eu vi que um cara postou lá, pum, a foto. Eu falei, galera, isso aqui é coincidência? Bom, o que eu posso dizer é que eu acho que mesmo se ele voltar, ele não vai voltar tão cedo e nem vai ser o destaque desse final. Ele vai voltar, mas porque ele é a galinha de ovos de ouro, né, da série. É o que vem demais. Só que também o próprio Gojo já disse que os alunos dele seriam o futuro e iriam superar ele. Por isso não tem como ele falar isso e voltar agora, né, 5 minutos depois de morrer e roubar todo o foco do Itadori e do Yuta. Então, na minha opinião, ele vai ter que dar uma segurada esse Gojo até ele voltar. Mas agora e você? O que você acha? Eu tô maluco? Vocês viram a imagem? O que vocês acharam, galera? Por favor, me diz que eu não tô maluco, me diz se vocês concordam, galera. Por favor, vê o que vocês acham. Tem mais alguma teoria que vocês querem comentar? Comenta aqui que talvez a gente pode trazer essa sua teoria no canal. Eu adoro ouvir o nome Gojo Satoru. Eu amo Gojo.
Mas o que você acha? Comenta aqui embaixo, se inscreve que me ajuda pra caraca. Clica no like também, que isso vai ser compartilhado para outras pessoas, para elas saberem que o Gojo talvez viva. Talvez não, ele vai viver, ele vai voltar. O Gojo vai voltar. Hashtag o filho do Nerd falou que o Gojo vai voltar. É bom, enfim. Se inscreve, deixa o like. Ah, e clica no sininho também quando o nosso próximo vídeo, se tiver mais algum vazamento aqui, o próximo vídeo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada, beleza? Então é isso. Falando no próximo vídeo, te vejo lá, hein? Beijão e fui.